Como eu falei, o assunto desse mês é sobre o Senhor, nosso Senhor. Muitos se entregam a Ele com o desejo de ser salvo. Muitos leem a Bíblia, muitos buscam, oram, clamam, choram, pedem misericórdia para ter salvação. E eu penso que todos aqui querem estar com Ele no reino dos céus. É verdade? Sim ou não? Amém? Queremos estar com Ele no reino dEle, reinando com Ele, junto com Ele. Agora, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mas existe uma diferença também quando nós tratamos Ele como nosso Senhor. Jesus não pode ser somente o nosso Salvador. Ele tem que ser também o nosso Senhor. Senhor, Ele é dono. Ele é o nosso. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. O Senhor que lidera as nossas vidas, governa as nossas vidas, direciona as nossas vidas. Isso é o Senhor. Somos guiados por Ele, pela Sua palavra. Ele revela a vontade do Pai. Então nós podemos tratar Jesus como Salvador, sim, claro. Mas trate Jesus também como teu Senhor. O Senhor da tua vida. E isso é forte, isso. Porque já não é o seu desejo mais, não é a sua decisão mais. É a decisão dele na tua vida. Então, todas as suas decisões, ideias, tudo que você for planear, tem que ser de acordo com a vontade do teu Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou nós servimos a Ele como nosso Senhor, ou nós servimos outro, ou colocamos outro. É a questão do dinheiro que eu acabei de dizer. Não tem como servir dois senhores. Se algo governa o meu coração, está errado. Se eu estou a dividir o meu coração com Jesus, e ao mesmo tempo estou colocando outro Deus no meu coração, está errado. O meu coração tem que ser totalmente preenchido com a presença dEle, com a glória dEle. Não posso dividir o meu coração. A metade é do Senhor Jesus e a metade é do outro. Não existe isso. Ou é dele ou não é. Então Jesus, ele é a figura central da história do mundo. E Jesus também deve ser a figura central da nossa vida, da nossa família. Jesus, Ele quer ser teu Senhor, teu Deus. Ele quer a tua vida. Você já entregou a tua vida para Ele? Você já fez essa oração? Você já dobrou o teu joelho e disse: Jesus, seja Senhor do meu coração. Seja Senhor da minha vida. Tu já fizeste isso? Se não, hoje é uma grande oportunidade de você se render a Ele. Jesus, Ele tem se revelado no mundo, pelas nações. Povos estão a sonhar com Jesus, sabia disso? Como eu trabalho muito com missões, leio muitos artigos, acompanho, viajo, os irmãos conhecem, e o mundo muçulmano hoje, muitos, inclusive nesse último terremoto, eu estava lá na Turquia,
quando eu recebi no meu celular, no meu telemóvel, uma reportagem dizendo que uma menina, uma criança, que ficou ali debaixo daquele escombro ali, e onde quando o bombeiro resgatou essa criança, a pergunta é como? E ela testificou, todas as noites, entrava um homem de branco aqui e me alimentava. Foi uau, que bênção. Quem é esse homem de branco? Quem é esse ser? A não ser ele. Então tem muitos se convertendo, se prostrando, se entregando a ele. Como também tem muitos que estão a virar suas costas, não querem mais. Muitos estão a blasfemar, muitos não querem mais, muitos estão a dizer, isso é história de homens, isso aí foi o homem que escreveu, isso aí é asneira, pastor, para. Muitos estão dizendo isso, não querem mais nada. Mas algo eu digo, todo homem que tiver uma experiência com ele, toda mulher que tiver uma experiência com ele, com certeza, nunca o deixará. Porque quando eu tive um encontro com o Senhor, e sei quem Ele é na minha vida, eu jamais vou abandonar. Independente do momento que eu estou a viver, tem dia que está bom, tem dia que não. Tem dia que eu tenho, tem dia que não tenho. Tem dia que eu estou com saúde de ferro, tem dia que eu estou passando pela prova da enfermidade. E só porque eu estou passando no momento do sofrimento, eu vou abandoná-lo? Só porque eu estou passando por um momento de perseguição, eu vou negá-lo? Só porque eu estou a viver num momento de crise, eu vou abandoná-lo? Jamais, não posso. Mas quem sou eu também, se não for a graça dele sobre a minha vida e a tua vida? Se até Pedro negou ele 3 vezes. Se todos os discípulos apóstolos passaram por tantas lutas e batalhas. Teve um que não resistiu, entregou. E ao longo da história, muitos têm feito isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo um mover de avivamento nos 4 cantos da terra, onde não existe talvez um pastor, um missionário, mas ali tem um grupo de pessoas, não sei como, adorando a Ele, se rendendo a Ele, se prostrando a Ele, porque Ele é Senhor, Ele está no controle do universo, Ele está no controle de todas as coisas que acontecem nesse mundo. E Ele quer alcançar a todos. Ele quer alcançar a tua vida, Ele quer alcançar os teus parentes, amigos, Ele quer alcançar os teus pais, Ele quer alcançar os teus filhos. Ele quer, sabe, entrar dentro da tua casa e fazer uma transformação completa dentro da tua casa, restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida, tirar a doença, a enfermidade. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer trazer paz abundante, Ele quer trazer alegria que só Ele pode te dar. A paz que Ele pode te oferecer, eu não posso, o mundo não pode, o dinheiro não pode, mas Ele pode. Portanto, quando Ele entra dentro da tua casa, Ele leva a paz dEle para dentro do teu lar. De repente a sua vida está transformada, o teu casamento já é diferente, o relacionamento com teus filhos também. Coisas diferentes, pastor, está acontecendo, as portas estão se abrindo, coisas lindas, porque Ele, o Senhor, o teu Senhor, entrou dentro do teu lar, dentro do teu coração, dentro da tua vida, e agora Ele está transformando o ambiente da sua família. E aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Convide Jesus para ser Senhor da tua vida. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 4, versículo de número 12, e nenhum outro há salvação, porque não há
nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Não há. Não há outro nome, não há outro Senhor que possa te salvar, te restaurar. É Ele, o Senhor. O Senhor. Agora, na história da raça humana, desde a sua concepção, tem sido a história de preparação para a vinda de Cristo. Pode-se ter o quê? O confucionismo sem Confúcio, que é uma ideia, é um pensamento, é uma filosofia chinesa. Provavelmente é a maior religião na China, onde as pessoas seguem essa linha de pensamento. Muito mais antigo ainda que o Evangelho, que o cristianismo. Mas pode-se ter essa filosofia. Ou o budismo sem Buda, que é uma religião na Índia, no Japão e também na China, onde Buda falou nos seus ensinamentos que não existe um Deus todo-poderoso, mas tem quem o adora, quem segue o seu caminho, segue os seus pensamentos. E já entrei em alguns lares aqui em Portugal, e ao entrar em alguns lugares, eu vejo muitas imagens de Buda. Porque é uma filosofia também, é uma religião por trás disso. Pode-se ter o budismo sem Buda, confucionismo sem Confúcio. Essas linhas, essas ideias filosóficas, que por trás existem pensamentos totalmente diferentes da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Pode-se ter também o maometismo sem Maomé, que é o islamismo. É a religião que mais cresce no mundo. Maomé sendo um profeta. Pode-se ter também o mormonismo sem Joseph Smith, os mormons. Pode-se ter. Mas, pastor, os mormons falam de Jesus. Sim, eles falam de Jesus. Do jeito deles, de acordo com o livro deles. Digo que é um falso profeta. Joseph Smith, ele não ficou satisfeito com uma só mulher. Ele teve 42 mulheres. Sabia disso? Joseph Smith, ele pregou que Deus teve relação com a Virgem Maria e nasceu Jesus. Sabia disso? Joseph Smith, ele pregou que Jesus é irmão de Lúcifer. Você sabia disso? Pois tem muitos que seguem essa religião. É idolatria, são idolatrias. E a Bíblia diz em Jonas, a Bíblia diz que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Até mesmo dentro do cristianismo tem aqueles que se prostram diante de imagens. E olham para essas imagens e dizem, adoram, que essas imagens passam a ser um Deus, passa a ser Senhor para essas pessoas. Mas olha o que diz o texto.
aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. A Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, fogem da idolatria. Não tenham um coração idólatra. Nós passamos um mês agora de março falando sobre o fruto do Espírito, e foi pregado aqui nesse púlpito também sobre as obras da carne, e ali também está a idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, verso 8 também fala sobre idolatria. Mas eu digo para ti, mas é impossível haver cristianismo sem Cristo. Mas por que, pastor? Porque Confúcio morreu. Você pode ir lá visitar o... Nem sei se existe, mas você pode ir lá. Está lá. Você pode ir lá no sepulcro de Buda. Nem sei onde que é, provavelmente na Índia. Está lá. Você pode ir lá. Atrás de Maomé. Está morto, sepultado. Você pode ir lá. Atrás de Joseph Smith. Está lá, sepultado. Mas eu convido você, vai lá para Jerusalém, para Israel, vai no túmulo de Jesus, veja se ele está lá. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por isso nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Quem pode dar glórias, dê glórias ao Senhor. Prova para mim, pastor, se o cristianismo é a verdadeira religião. Bom, a verdadeira religião de Deus, a Bíblia fala lá em Tiago, que é cuidar das viúvas, dos órfãos. Mas eu não vou falar aqui, focar muito na questão da religião. Mas eu posso dizer que o cristianismo é o caminho certo, porque Jesus ele veio, ele obedeceu, Jesus ele se sacrificou, Jesus ele veio cumprir uma missão, Jesus ele pagou um preço, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus subiu um monte chamado Monte da Caveira ali, ele foi crucificado, ele cumpriu aquilo que o Pai determinou sobre a vida dele, ele morreu, caiu sobre si todos os nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ele está vivo, está aqui. Jesus é vida, é Senhor dos vivos e não dos mortos. Pastor, mas e se eu tiver alguma imagem na minha casa? Jogue no lixo. Eu vim com essa coragem hoje, porque hoje eu orei para Deus. Deus, me dê ousadia para pregar a tua palavra. E quando eu estava orando de manhã, veio na minha mente uma experiência que a Sônia teve. Eu não coloco a experiência da Sônia acima da palavra, jamais. Mas quando eu cheguei em Portugal, em 2019, no começo de 2020, fui para o Brasil, ela ficou sozinha. E uma noite, ela teve um sonho. E nesse sonho aparecia um ser para ela. E esse ser falava para a Sônia, não pregue contra a idolatria nesse país. E ela disse, nós vamos pregar sim contra a idolatria nesse país. Ela ficou toda preocupada com esse sonho, compartilhou comigo. Às vezes nós não somos corajosos, tememos, muitas vezes somos covardes, muitas vezes queremos números de pessoas, e deixamos de pregar a verdade, mas nós estamos num tempo
que a igreja precisa falar a verdade, você precisa falar a verdade na escola que você estuda, você precisa falar da verdade no trabalho, na universidade, na rua, onde você estiver, você precisa pregar a palavra de Deus. Atos capítulo 4 fala sobre a ousadia ali dos discípulos, dos apóstolos. Eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. A nossa missão, igreja, é pregar, porque quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. É Ele. Então eu falo novamente, se alguém tiver algum Buda na sua casa, joga no lixo. Se alguém tiver alguma carta dessas filosofias, joguem fora. Nada pode substituir Cristo no teu coração. Nada pode substituir o poder da palavra de Deus dentro da tua casa. É Cristo que te salva. É Ele que deve ser Senhor da tua vida. É Ele. Então pregue. Não costumo dizer isso, né? Mas essa pessoa linda que está ao teu lado aí, quem é? Olha para ele, para ela, né? É difícil, né? Não, não é difícil não. Olha aí, vence. Fala assim, pregue a palavra. Pregue a verdade. Fale a verdade que Deus revelou, a palavra que Deus colocou no teu coração. A escritura que Deus revelou para ti, que está nas tuas mãos aí. Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver, quem está com a Bíblia na mão aí? Eu sei que hoje tem um telemóvel, né? Ou seja, não tem a Bíblia, tem um telemóvel, mas tem a Bíblia aí. Pregue sobre esta palavra. Anuncie esta palavra. É isso, chegou o tempo da gente fazer mais. É impossível haver cristianismo sem Cristo. Jesus não é religião, Ele é uma pessoa. Cristo é incomparável, Ele está acima dos homens, como os céus estão acima da terra. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Você pode dizer, fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Se nós estamos em Cristo, nunca vamos morrer. Vamos estar com Ele. Vamos viver com Ele. Amém? Glória ao nome do Senhor. Ele é incomparável. Cristo em vós, a esperança da glória. O cristianismo é Cristo. Cristo é o cristianismo. Amém? E onde está tudo isso, pastor? Na palavra. A palavra de Deus. Quanto tempo você tem dedicado da tua vida com a palavra dele em tuas mãos? Quanto tempo? Quantos versículos que você lê por dia? Eu já falei isso aqui nessa igreja. Se você ler um versículo por dia, você vai levar mais de 80 anos para ler a Bíblia. Se calhar aqui, acho que é só ali o filho ali, o netinho da Olinda, que vai chegar aos 80, mas ninguém aqui. Você também, Costa? Então, sua idade mais 80 anos, eita, 150 anos, né? Se você ler um versículo por dia, você vai levar mais de 80 anos. Eu estou a falar isso com Agostinho, estou a discipular Agostinho, estou falando para ele ler a palavra, para ele dedicar tempo para ler a palavra. Se ele ler 4 capítulos por dia, ele lê a Bíblia 1 ano. Se ele ler 2 capítulos, 2 anos. A palavra de Deus mostra que Jesus, ele é o tema central da Escritura. O tema central da Escritura
é Cristo Jesus, é a pessoa de Jesus. E do Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras apresentam o Senhor Jesus, pois Ele é o tema central da palavra. Você vai ver Jesus em Gênesis, em Êxodo. Você vai ver Jesus nos profetas maiores, nos profetas menores. Você vai ver Jesus em toda a Bíblia. O que diz aí o texto? João 1,14. Quem pode ler comigo? Já não consigo ler. Aquele que é a vinda do Pai, cheio da graça. Cristo é a palavra é Cristo. Ele é o verbo, João capítulo 1, verso 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra que está aí dentro do teu coração, amém? Quem ama a palavra de Deus? A palavra, ela te molda, a palavra, ela te cura, ela te liberta, te direciona. A palavra do Senhor é tremenda. A palavra de Deus, ela nos inspira, nos encoraja, nos confronta. A palavra de Deus corrige a nossa vida, santifica a nossa vida, o nosso caráter. A palavra de Deus conduz a tua vida à presença do Senhor. Portanto, os profetas também testificaram de Jesus. Era o tema da mensagem dos antigos profetas. Atos capítulo 10, versículo 43 diz assim: e estes dão testemunho, todos os profetas, que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Os profetas. Ah, pastor, mas cita aí o exemplo. Posso citar Miqueias. Miqueias, o profeta Miqueias, ele profetizou e falou que Jesus apacentará o seu rebanho. Jeremias, ele profetizou e diz: ele reinará como rei. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz: eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Isaías capítulo 61, verso 1 diz: o ungido de Deus que anunciará as boas novas. O profeta João Batista, ele profetizou, ele falou no capítulo 1, versículo 27, este é aquele que vem após mim. Então os profetas falaram, mas também os apóstolos. Foi a mensagem dos apóstolos, todos os apóstolos. Eles pregavam, anunciavam sobre a missão de Cristo, de salvar pessoas. Eles todos falaram da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. O tema central de todas as mensagens. Aliás, os grandes avivamentos que aconteceram no passado, os grandes avivamentos que já aconteceram, porque nos púlpitos, nos altares, havia pregação cristocêntrica, havia mensagem, havia essa pregação, e o coração do povo recebia a mensagem, havia um grande despertamento, um grande avivamento. Por quê? Porque havia arrependimento, havia adoração, as pessoas confessavam os vossos pecados, se prostravam diante do Senhor, porque a mensagem era pregada. Atos capítulo 5, verso 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 9, versículo 20, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Foi também o tema da mensagem apresentada aos judeus. Foi também a mensagem pregada aos samaritanos, aos gentios. Por exemplo, Deus levantou Paulo para pregar para os gentios. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Foi do agrado de Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, o apóstolo Paulo foi um homem ungido por Deus para alcançar os gentios, e a mensagem dele foi cristocêntrica.
Às vezes falamos de tudo, mas não falamos de Jesus. Às vezes colocamos muitos temas, mas não falamos do propósito de Cristo. Não falamos que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. É o tema também do Evangelho que temos ordem para pregar hoje. É o tema do Evangelho que temos ordem para pregar hoje. Marcos capítulo 16, versículo 15, todo mundo sabe aqui. Disse-lhe, ide por tudo e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura, toda criatura. O Evangelho não é só para Caldas das Taipas, para Guimarães, para Joane, para Lordelo, para Portugal, mas o Evangelho é para toda a Europa, para a África, para a Ásia, para as Américas. Jesus, Ele não trata a missão dele em relação aos povos como países, não, Ele trata como povos, como tribos, como nações. Jesus, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ah, esse aqui é japonês, esse aqui é africano. Ah, não, eu vou para o japonês, o africano fica de lado. É assim? Não, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar os americanos, os brasileiros, os portugueses, os espanhóis. Ele quer salvar os índios, Ele quer salvar todos os povos. E para isso Ele estabeleceu a igreja dEle na face da terra. Ele te salvou, Ele te restaurou, Ele te libertou. E hoje você recebe esse conhecimento, essa autoridade para você anunciar a palavra dEle para todas as nações. Aproveita essa oportunidade, aquele teu amigo lá no trabalho, aquele teu vizinho, aquela pessoa que Deus está colocando no teu caminho, pregue para ele. Fala sobre a palavra para ele. Ele vai ser grato. Ele vai ser grato, porque a palavra de Deus vai trabalhar profundamente no coração dessa pessoa. Não tenha medo. Faça essa oração que eu fiz hoje. Senhor, me dê a ousadia para pregar a tua palavra. Me dê muita graça para anunciar a tua palavra. Pregue sobre Cristo, fale sobre a sua missão, pregue sobre a sua morte e ressurreição. Ele é o único que pode conduzir o pecador à presença do Pai. Ele. O pastor Evandro hoje no ensino da escola bíblica falou para nós, Ele é a ponte que vai conduzir, pode conduzir o homem ao Senhor. A nossa mensagem é Jesus Cristo. Sem Ele, o cristianismo não seria o que é. Portanto, Ele é o nosso Senhor, nosso dono. Você pode falar hoje essa palavra comigo? Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor, você pode dizer isso? Você pode dizer, Ele é o meu Senhor? É o meu dono. É o que governa a minha vida. Mateus capítulo 1, verso 21 diz, esse nome significa Salvador, salvação. É a mesma coisa que vem lá do Antigo Testamento de Josué, Jesus, no hebraico, Yeshua, Salvador, salvação. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, Filho do homem, 8 vezes aparece nos evangelhos. A Bíblia fala que ele é o Nazareno, Atos capítulo 2, versículo 22, pois era habitante de Nazaré, cresceu até a idade adulta. A Bíblia diz em Mateus 21, 11, o profeta. Marcos capítulo 6, verso 3 diz, o carpinteiro. Timóteo capítulo 2, versículo 5, o Cristo Jesus, homem. E Timóteo capítulo 2, verso 5, pode colocar no telão? Timóteo capítulo 2, verso 5, porque é muito importante esse texto. Porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É Ele. Não tem outra pessoa. Não tem outro ser. É Ele. E toda a gente precisa saber desse texto.
Muitas pessoas, centenas e milhares e milhões de pessoas em Portugal precisam conhecer profundamente esse texto, porque existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, é Ele, somente Ele. É Ele que pode conduzir o ser humano à presença do Pai. Ele é o caminho. Ele é a vida. Quer morar com Deus, com o Pai? Quem deseja estar com o Pai nessa noite? Qual é a porta? Quem é a porta? Jesus. Eu sou a porta. Jesus é a luz. Ele é o caminho. É Ele. Então abre o teu coração. Não seja duro nesta noite, porque Jesus não é duro contigo. Abra o teu coração, se entregue a Ele, se arrepende dos vossos pecados, porque Ele pode te alcançar, Ele pode te salvar, Ele pode conduzir você à eternidade com o Pai. Amém? Jesus, Ele é Deus. Hebreus capítulo 1, verso 8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o cedro da equidade é o cedro do teu reino. Ele é o Filho de Deus. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Atos 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Buda diz que não existe um Deus todo-poderoso. A minha Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. O Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele é o Senhor. Atos capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Saulo, foi tocado por Ele, foi curado por Ele. O Senhor alcançou um homem que era terrível, mau, perseguia a igreja, matava os cristãos. Mas Jesus alcançou, Jesus amou aquele coração, alcançou aquela vida. O Senhor entrou naquela casa e tocou na vida de Saulo. Na verdade, Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que essa palavra se cumpra em muitos corações, que muitas pessoas possam ver e que o Espírito Santo toca profundamente nos corações. Que haja alegria da salvação, que haja alegria do céu, que haja esperança. Ah, pastor, nada vai me tirar da presença de Jesus. Nada pode tirar. Qualquer prova, qualquer luta, já aqui não, né? Aqui não acontece, mas por aí, qualquer luta, qualquer prova, não vou na igreja. Qualquer dor de barriga, não quero mais. A qualquer aflição, eu vou abandonar, não vou mais. Não deixa o teu lugar. Não deixe o teu lugar. Deus te chamou, Deus te santificou, Ele tem um propósito na tua vida. Abra o teu coração, deixa Ele te usar grandemente nesses últimos dias. Amém? Você crê nessa palavra? Ele é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 36, a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. E o último versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Qual é o tema desse mês? Jesus, o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Deixou e veio cumprir a missão de Deus, do Pai. Fazer a vontade do Pai.
para que você estivesse aqui hoje. Entrega a tua vida a Ele. Hoje. Deixa para amanhã, não. Renuncia, fala, o meu coração é 100% de Jesus, não aceito outro Deus na minha vida, não aceito outro. O meu coração é o altar de Cristo, do Senhor. Não vou colocar aqui outro ser, outra filosofia, outro pensamento. Não vou colocar aqui outro Deus, não vou. Eu vou honrar o meu Senhor da glória. Eu vou honrar Ele. Ele morreu por mim. Ele se sacrificou por mim. Ele se tornou maldição e maldito na cruz por mim. Era para eu estar ali, na cruz, morrendo. Mas falou, não, fica aí, eu vou morrer por ti. Amém? Amém, igreja? Se esforça nesse mês para estudar tudo sobre Cristo. Venha para o culto de terça. Se você quer ir comigo lá em Lordelo, vamos. Se você quer glorificar Jesus lá no Parque das Taipas, coloca aí para mim o folder. No domingo. Sábado nós temos uma apresentação aqui, fantástica. O pessoal está ficando bom nesse negócio aí, né? E vamos ter ceia. Mas algo vai acontecer no domingo, na parte da manhã, às 9h30, lá no Parque das Taipas. Aí eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá no Parque das Taipas. Está aqui no telão? Não? Rodrigo apagou, né, Rodrigo? Domingo, nós vamos fazer um culto da ressurreição, lá no Parque das Taipas, às 9h30 da manhã. Agora você vai, sabe por quê? Porque vai ter café, bolo. Agora, né? Você leva um bolo, um salgado, ok? Cada um vai levar uma coisa. Um sumo. E sabe o que nós vamos fazer num Parque das Taipas? Também nós vamos cear ali. E vamos orar. E vamos declarar no reino dos céus que nós servimos um Senhor, e é o Senhor da glória. Amém? Quem vai estar lá no Parque das Taipas? Amém. Às 9h30. O teu compromisso não é comigo, o teu compromisso é com Cristo, com o Senhor. Lá, no Parque das Taipas, nós vamos com a nossa t-shirts, né? T4, ok? Ok? Com símbolos, ok? Tem alguma pulseira aí? Rápida, a minha arrebentou. Tem alguma pulseira aí? Né? Me empresta a pulseira. Né? Vem cá, Sofia. Obrigado, Sofia. Isso aqui é a pulseira da T4. E nós vamos evangelizar através dessa pulseira. Vamos partilhar o evangelho e vamos falar para as pessoas o que é Páscoa. Tem o folder explicando. Você vai entregar essa pulseira, vai entregar o folder, vai explicar para a pessoa o que é Páscoa. E o nome de Jesus vai ser glorificado ali. Amém? Então, eu te aguardo no próximo domingo, às 9h30. Vamos juntos, igreja. Aproveitar o tempo que nós temos para declarar Cristo como nosso Senhor e Senhor de Taipas, para a glória do nome do Senhor. Amém? Sábado uma festa, domingo outra festa. Depois do domingo, depois do almoço não, depois da nossa ceia, depois do nosso evangelismo, daí sim, você vai para casa e come o seu bom bacalhau. E me convida. É? O cabrito? É. Estou tão acostumado com bacalhau que eu quero comer todo dia. Entendeu? Importante é que na tua mesa tenha o que comer. Como que eu queria dar um cabrito, um bacalhau para as nossas crianças lá em África, que não sabem nem o que é isso. Importante é o que nós temos na nossa mesa. Vamos ser gratos a Deus? Vamos orar? Vamos orar.
Tem alguém, não precisa vir aqui na frente, mas tem alguém que ouviu a mensagem e falou: pastor, eu ouvi a mensagem e quero que Jesus seja o Senhor do meu coração. Eu quero entregar minha vida a Ele. Tem alguém? Levanta a sua mão direita que eu quero orar por ti. Tem alguém no nosso meio que ainda não se entregou, não se converteu, ainda não tem Jesus como Senhor do teu coração? Tem alguém? Ou todos são crentes em Jesus? Todos já são? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que essa mensagem possa alcançar muitos corações através das redes sociais. Que o teu nome, Jesus, seja glorificado em Portugal. Que os portugueses possam conhecer a Ti. Que os portugueses possam abrir os vossos corações e declarar Cristo Jesus como Senhor dessa terra. Que o Senhor, Pai, possa soprar sobre essa nação um vento de avivamento e despertar, Senhor, e que haja muitos movimentos nesses últimos dias nessa terra, alcançando povos de todas as tribos. Há muitos colombianos a chegar, há muitos brasileiros a chegar, há muita gente de outras nações, da Ucrânia a chegar em Portugal. Que toda essa gente, Senhor, possa ter um encontro com o Senhor nesse país. Portugal é um país lindo, um país de paz, mas é um país que precisa conhecer o Evangelho de Cristo. Senhor, nós como igreja de Taipas, oramos a Ti e adoramos ao Senhor. Nos dê ousadia, Pai. Dê ousadia para cada pessoa que está aqui. Faz cada pessoa entender a sua vocação, o seu dom, o seu chamado, para anunciar e pregar o Evangelho. Que não sejamos covardes, tímidos, mas que possamos anunciar a Tua palavra com amor no nosso coração, mas que possamos declarar Cristo, o Evangelho, a palavra, a verdade para essa nação. Nos levanta, Senhor. Levanta a igreja, desperta a igreja, Senhor. Desperta o Teu povo, Pai. Desperta aqueles que estão parados, aqueles que estão, Senhor, desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão decepcionados com os homens. Desperta, Senhor, essas pessoas. Desperta os nossos irmãos. Desperta a igreja do Senhor, Pai, para que possamos juntos, como igreja, como família, proclamar o Evangelho, Cristo, a verdade. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor, adore ao Senhor. Abraça essa pessoa que está ao seu lado, fala: vamos adorar o Senhor, adore ao Senhor. Amém?